daqui a pouco a gente iniciar. Vamos cantar algumas músicas de louvor a Deus. Vamos também meditar na palavra do Senhor, estarmos orando e realizando o nosso culto, né? Como sempre a gente faz. Com o pastor, ele nos guiará a pastos verdejantes e as águas tranquilas, como o Salmo diz. Há uma delas que é um hino do cantor cristão, que é uma música assim mais... Vamos então iniciar, irmãos. Gostaria de iniciar com uma oração. Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Pai amado, nós queremos neste momento te agradecer pelo privilégio de estarmos comunicando a tua palavra aos irmãos, estarmos em comunhão a despeito da distância, mas louvado seja o teu nome porque podemos desfrutar, ainda que numa circunstância como essa, desfrutar da comunhão dos irmãos, da companhia deles, sabendo que estamos em um só Espírito, uma só fé, um só batismo, como diz a tua palavra, e nós cremos que o Senhor está presente em todos os lugares, Pai. Abençoa o culto desta noite, abençoa cada família, cada lar. Peço que o Senhor alcance cada pessoa, Pai. E se houver alguém que esteja passando por alguma luta, que talvez teve algum dissabor há poucos minutos atrás ou há horas atrás, e que seu coração está um pouco afetado, triste, que o Senhor possa trazer ao coração desse irmão, dessa irmã, a tua paz, a tua presença, e que possamos desfrutar desse culto, Senhor, com muita alegria no nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, uma música bem conhecida, Eu Só Confio no Senhor que Não Vai Falhar. Cante conosco. Eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Mais uma vez, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Amém. Graças a Deus. Ainda nesse tema de confiança, de que o Senhor é aquele que não falha, Ele está conosco, ainda que o sol venha escurecer, o sol e o céu venha toldar, nós vamos cantar aquele hino do cantor cristão, Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, podes assim dormir. Se
a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. O tom saiu um pouco baixo, vou tentar um tom mais alto aqui, vamos lá. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Vou parar por aqui, porque o hino está exigindo muito, né? E quando vocês não estão perto para fazer coro comigo, aí fica difícil de eu dar conta. Mas deu para a gente cantar, deu para a gente louvar o Senhor com essa bela música. Irmãos, domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Jesus e nós estamos ainda nessa semana, né, nesse tempo ainda de Páscoa, de refletir sobre o nosso Cristo ressuscitado. E eu pensei em trazer uma palavra para vocês baseada em Atos, no capítulo 1, que eu vou ler os versículos, Atos capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. E nesta mensagem eu gostaria de falar de 7 coisas que aprendemos entre a paixão e a ascensão de Cristo. E é muito importante que entendamos o que aconteceu nesse período entre a morte e a ascensão do Senhor Jesus. Então eu vou ler Atos capítulo 1, de 1 a 5, que diz: Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que se ausentassem de Jerusalém, não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vimos aqui então que o evangelista Lucas, no seu segundo livro, que é Atos dos Apóstolos, fala da aparição de Jesus por um período de 40 dias, onde houve provas incontestáveis desta aparição. Inclusive, ele esteve perante muitos dos seus discípulos e muitos experimentaram não somente a visão, viram Jesus, mas também ouviram e receberam os seus ensinamentos. Então, das 7 coisas que eu gostaria de enumerar, vou começar com a primeira delas, que, primeiro,
nós aprendemos que houve um período muito produtivo nesses 40 dias entre a paixão e a ascensão de Jesus. Sabemos que desde o início do seu ministério, Jesus nunca parou de trabalhar. A Bíblia, inclusive aqui no texto que acabamos de ler, fala das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E a cruz do Calvário, irmãos, não foi o ponto final de sua obra. Vamos dizer assim, alguém poderia pensar, bom, então ali encerrou tudo, o que Jesus tinha que dizer já foi dito, o que ele tinha que fazer já foi feito, então tudo acabou ali. Não, não acabou. Nós vamos ver que até mesmo na cruz do Calvário, Jesus ainda trabalha. Por exemplo, aquele ladrão, um daqueles ladrões ali ao lado de Jesus, quando pede ao Senhor Jesus que lembrasse dele quando entrasse no seu reino, Jesus teve um gesto de salvação para aquele moço, dizendo que naquele dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então observe que até na cruz, Jesus ele opera, ele está trabalhando. Ele mesmo disse, né? O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nem a própria cruz, nem a própria crucificação encerrou a obra do Senhor Jesus Cristo. Ali mesmo ele trabalha, ali mesmo ele opera a salvação. E meus irmãos, depois também de sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, como a Bíblia registra, sabemos que ele sepultou no terceiro dia, ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus ele ressuscita, ele não se ausenta do mundo. Essa é outra coisa que nós precisamos entender. Ele não ficou em alguma esfera fora do mundo, fora da realidade. Mas nós vemos que ele foi atrás das ovelhas. Por que atrás das suas ovelhas? Porque os seus discípulos e todos os seus seguidores, depois da morte de Jesus, eles foram impactados, eles ficaram amedrontados com a crucificação e ficaram com medo dos judeus. Então eles se espalharam, alguns voltaram às suas atividades, outros voltaram para as suas casas, seus trabalhos. E o que Jesus fez depois de ressuscitado? Ele vai como um pastor atrás dessas ovelhas para arrebanhá-las. Então, o primeiro ponto importante para aprendermos na noite de hoje, a Bíblia diz que ele tinha carne e ossos. Lembra daquela passagem que quando Jesus ele entra no cenáculo e lá estavam, houve algum probleminha aqui na transmissão? Vou aguardar um pouquinho, os irmãos podem dar retorno se está tudo ok. Tudo bem? Retorno. Por favor, retornem se vocês estão recebendo bem a transmissão. Pergunta de novo. Tudo bem, meus irmãos? Estão recebendo a transmissão? Tudo bem? São coisas que não dependem da gente, né? A gente depende de um bom sinal, infelizmente não estamos tendo nesse momento. Ok? Podemos prosseguir? Então, quando Jesus então entra ali e ele se apresenta a Tomé, Jesus disse, veja que o Espírito não tem carne e ossos. Bem, é claro que nós não devemos pensar que Jesus está num corpo humano, né, carne e osso lá nos céus. Mas ali o que importa é que Jesus quis demonstrar que... O pessoal está perguntando o primeiro ponto. O primeiro ponto que o Senhor havia dito. Primeiro ponto, alguém está me retornando aí. O primeiro ponto, aprendemos que houve um período muito produtivo de 40 dias entre a paixão e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Quando ele, então, ali, ele ensina, reúne os seus discípulos, mesmo na cruz ele ainda ele opera uma salvação naquele ladrão que estava ali ao lado de Jesus.
Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós aprendemos que depois de ressuscitado, Jesus não se tornou um espírito desencarnado, ele tinha carne e ossos. Mas eu não quero que você fique pensando, então Jesus está com o corpo humano lá nos céus. Não, certamente o corpo de Jesus, ele se manifestava dentro de uma necessidade de revelação. Como prova disso, Jesus mostra para Tomé as suas chagas, mas em outro momento ele come pão e peixe com seus discípulos, e devemos considerar que o soldado romano havia cortado o seu abdômen com aquela lança. Então, essa questão do corpo de Jesus, de passar por essas mudanças, está dentro dessa dimensão já do milagre, essa dimensão da ressurreição. Mas uma coisa é certa, tanto João quanto os evangelistas, eles estão combatendo uma heresia dos docetistas. O que era essa heresia? Que dizia que Jesus ele era um fantasma, ele era uma aparição, ele não tinha corpo. Mas Jesus se mostra ali perante os seus discípulos, dizendo, veja que um espírito não tem carne e ossos, para mostrar que ele tem corpo. Jesus ressuscitou em corpo. E o terceiro ponto que nós aprendemos é que o amor de Jesus, ele deve ser a principal motivação para cuidarmos das ovelhas, ou cuidarmos uns dos outros. Quando Jesus ele chegou ali no mar de Tiberíades, 7 discípulos estavam pescando, inclusive Pedro. Jesus ali na praia, ele colocou ali umas brasas e colocou pão e peixes. Depois falou com os discípulos, deu uma ordem para que Pedro lançasse a rede do lado direito, porque eles não tinham pescado nada, porque Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa de comer, eles disseram que não. Quando lançaram a rede, quase que o barco foi a pique de tantos peixes naquela rede, foram 153 grandes peixes, eles arrastaram aquela rede até a praia. Pedro cingiu-se, veio certamente nadando para encontrar-se com Jesus, chegou lá e encontrou Jesus diante daquele pão e daquele peixe, e a Bíblia diz que eles comeram juntos ali, uma evidência de que Jesus tinha corpo, né? Ele não era um espírito desencarnado. Mas o que importa nesse momento é que depois dessa refeição com aqueles discípulos, Jesus chama Pedro à parte e faz aquela clássica pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou isso por 3 vezes a Pedro. E na última vez, Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, certamente, Jesus estava ali à parte com Pedro para mostrar que, para apacentar o seu rebanho, dali para frente, ele precisava fazer isso com amor, não com ímpeto, não com outra motivação qualquer, senão amor. Então, eu aprendo, nesse período da paixão até a ascensão de Jesus, ele ensinando que a motivação para cuidarmos uns dos outros é o amor. E até quero ler uma passagem com vocês aqui, que Pedro, mais tarde, quando escreve a sua carta, ele demonstra, o que ele aprendeu com essas palavras de Jesus. Vejam: rogo, pois, aos presbíteros, isso é Pedro escrevendo, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda o co-participante da glória que há de ser revelada. Olha o que ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Por que Pedro está falando isso? Porque ele aprendeu. Quando Jesus falou: Pedro, tu me amas? E ele respondia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus sempre dizia para ele? Apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro aprendeu que a motivação correta para cuidar uns dos outros, ou cuidar das ovelhas, é o amor. Aprendemos isso, que é uma coisa maravilhosa. E Pedro, como eu disse a vocês, mais tarde, ao escrever a sua carta, ele registra isso, orientando como os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus. Quarta coisa que nós aprendemos: que depois de ressuscitado,
Jesus arrebanha suas ovelhas dispersas pelo escândalo provocado pela cruz. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 31 e 32, diz assim, presta atenção. Então lhes disse Jesus, esta noite vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, o que Jesus disse? Irei adiante de vós para a Galileia. Então, meus irmãos, da paixão, morte na cruz, até a ascensão, 40 dias, muitas coisas acontecem. Aprendemos muito com Jesus. Ele não parou. Ele disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a vida de Jesus foi marcada pelo trabalho, pela doação, pelo discipulado, pelo ensinamento, mesmo nesse período, né, aí de 40 dias depois da sua ressurreição. Quinta coisa que nós aprendemos. Só depois de ressuscitado é que Jesus pôde dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Interessante que Jesus nunca tinha dito isso antes. Ele só disse depois de ressuscitado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, meus irmãos, a cruz realmente, ela iniciou toda a missão, todo o trabalho de Jesus, mas a sua ressurreição lhe deu a chancela, lhe deu a autoridade. Então, Jesus conquista essa autoridade pela sua morte e ressurreição na cruz. E também, ele vai dizer aos seus discípulos, eu também vos dou autoridade. E deu autoridade para que eles orassem pelos enfermos, e se pegassem alguma serpente, nada lhe aconteceria, se bebessem alguma coisa mortífera também, não seriam afetados, que eles deveriam discipular, evangelizar, batizar em nome de Jesus. Então, Jesus transmite essa autoridade aos seus discípulos. Quantas coisas maravilhosas, não é verdade, irmãos, aconteceram nesse período entre a paixão e a ascensão de Jesus. A sexta coisa, penúltima. Aprendemos que Jesus preparou os seus discípulos para a vinda do Consolador. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem ali, aguardando a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Lá em João, Jesus disse que ele subiria, que o Consolador não viria se ele não subisse, que ele precisava ir para que o Consolador viesse. Então Jesus, ele prepara os seus discípulos para a vinda do Consolador. Ele já tinha falado isso? Já, mas foi após a sua ressurreição, arrebanhando esses discípulos dispersos, que ele chega para eles e lembra-lhes de novo destas palavras, olha, vocês já ouviram isso de mim, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. E vocês sabem que eles ficaram lá reunidos no cenáculo, né? Até que 10 dias depois do Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Sétima e última coisa. Finalmente, Jesus, ou a ressurreição de Jesus, o elevou a uma posição de honra à direita do Pai. É muito importante, meus irmãos, ver que em toda a missão de Deus, a mensagem da cruz, vamos falar assim, a mensagem de redenção, ela não se encerrou com a tristeza da cruz, mas ela se encerra com a ascensão de Jesus. Olha, o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 e 21. Meus irmãos, preste atenção. Jesus, ele foi honrado. E a cruz, a morte de Jesus, ela não representaria esta honra. Pelo contrário, a morte na cruz representou a vergonha, representou a maldição que veio sobre ele. Então, a morte de Jesus, a sua crucificação, ela não representaria essa honra, esta elevação de Jesus. Ela se deu, portanto, na sua ascensão. Então, os nossos olhos não podem repousar só na tumba fria e vazia. Os nossos olhos têm que elevar e ver como os discípulos viram Jesus se elevando aos céus e aquele anjo dizendo,
do mesmo modo como o viste subir, ele há de descer. Por isso, meus irmãos, nesse período entre a paixão e a ascensão de Jesus, nós vimos muitas coisas acontecendo. Jesus ensinando, Jesus arrebanhando, Jesus operando milagres, fazendo tantas coisas. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmão, irmã, não pense que as circunstâncias adversas que você está enfrentando não travaram, ou então não é possível que Deus faça alguma coisa porque está muito difícil. Jesus não para de trabalhar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olha, do mesmo modo que Jesus não cessou em momento nenhum, até ali na cruz, machucado, tremendamente agonizante ali, ele salva aquele moço, exerce o seu amor. Vamos aprender com isso. Vamos aprender com Jesus, vamos aprender com seus atos, com todos os seus gestos, e vamos confiar na sua palavra, vamos confiar de que ele é poderoso. Estamos aí diante de um momento, um quadro tão complicado, tão confuso, né? No mundo inteiro, mas não se esqueça que o Senhor está no controle, né? Ele não deixou de ser poderoso, ele continua o mesmo Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Se você está diante de uma situação difícil, como aquele homem estava ali também ao lado de Jesus, né? Ele era um ladrão, mas ele sabia que se morresse ali ele estava condenado, por isso ele pediu socorro ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o socorreu. Você pode estar numa situação muito difícil também, e pensa: meu Deus, mas será que Jesus pode me tirar daqui dessa situação? Pode. Ele vai operar na sua vida. Eu vou orar por você. Não há, Senhor, limites para o teu poder. Tu és um Deus poderoso. Nada pode deter a tua mão. A tua mão é poderosa. E peço que o Senhor estenda a tua mão sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre essa pessoa que me ouve nesta noite, Senhor. Que ela seja alcançada com a salvação, seja alcançada com a libertação, com a cura, seja alcançada com a palavra poderosa, porque tu és o Deus maravilhoso. O Senhor não foi detido pela morte, o Senhor não ficou na tumba para sempre, o Senhor está vivo, poderoso. Desde quando ressuscitaste, naquele dia, no domingo, quando ressuscitaste e te mostraste, apresentaste para aquelas mulheres, depois aos discípulos, e mais de 500 pessoas de uma só vez viram o Senhor por um período de 40 dias. Muitas coisas o Senhor operou, e o Senhor continua operando, porque o Senhor é um Deus vivo, Senhor. Nós te oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar com vocês uma música que até está de acordo com o que nós acabamos de falar, né? Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar. Então vamos cantar aí todos juntos, né? Vamos cantar para a glória do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã,
nossa vida está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha, irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto agora e gostaria que vocês pudessem dar um retorno se está chegando bem aí a transmissão. A gente tem tido alguns probleminhas aqui na transmissão e a gente quer saber como é que está chegando para vocês aí, se está chegando tudo legal, tá? E também para aqueles que não puderam acompanhar pelo Instagram ou pelo Facebook, a gente vai mandar a gravação depois aí pelo YouTube. Deixa eu ver aqui, tem um recadinho aqui para mim. Então, para aqueles que não chegaram depois, né, não puderam ver o culto desde o início, aí você vai receber a transmissão, tá? Mas fica gravado aqui por um tempo. Vai ficar gravado por um tempo aí no Instagram e no Facebook também, né, Lucas? Aí você pode ver, tá? Deus te abençoe, um abraço da minha família, né, de todo a nossa casa, de todos os nossos aqui para vocês. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Amém.